Nesse vídeo eu vou te ensinar a usar as principais ferramentas e conceitos para aplicar as cores certas no seu design. Então vem comigo que o conteúdo tá top! Fala galera, meu nome é André Saad e existem várias formas de você conseguir achar as cores certas para o seu projeto. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar que eu me sinto mais confortável, que eu confio mais, que com o passar dos anos aí, eu acredito que essa forma foi a mais adequada e mais fácil na minha vida de designer. Então vamos para o nosso primeiro passo aqui. O nosso primeiro passo é achar a cor primária do nosso projeto. Muitas vezes você vai usar a cor primária, a cor da marca do seu cliente, a cor da marca do projeto que você está trabalhando. Mas quando você vai iniciar um projeto novo, que esse projeto não tem nenhum tipo de cor, você tem que buscar algumas coisas. E eu geralmente classifico em 3 pontos, né? O primeiro deles, você tem que entender o que essa marca quer passar, o que essa marca quer ficar conhecida. Tem uma imagem muito famosa, que é como se fosse o círculo cromático, e com várias marcas perto de cada cor. Por exemplo, na nossa imagem aqui, a gente consegue ver que você tem como se fosse um arco-íris aqui de cor e cada cor representa alguma coisa, ela desperta alguma coisa nas pessoas. Então vou citar aqui uns 2 exemplos só para a gente ter uma ideia. Falando um pouco de azul aqui, a gente tem confiança, né? Seguro e força. E a gente tem algumas marcas que aqui são chaves que usam a cor azul. Dell é uma marca aí que produz, enfim, laptops, eletrônicos e coisas desse tipo. Por que a Dell usa azul, né? Ela quer transmitir a certeza que aquele produto é confiável, que ele é durável. A mesma coisa serve para Ford. Quando você compra um carro, você não quer comprar um carro para durar 6 meses ou para daqui a 6 meses dar um problema no motor, etc. Você quer comprar um carro para durar, sei lá, 10 anos, 5 anos, que seja. Então, ela usa essa cor azul, né, na marca dela para transmitir toda essa confiança e essa durabilidade que vai ter esse carro. Um outro exemplo que eu acho que é fácil da gente entender e fazer associação é o verde, né, que tem o pacífico, o crescimento e principalmente a saúde. Produtos que são sustentáveis, que têm essa pegada assim meio verde e tal, que mexem com produtos naturais, eles tendem a seguir essa cor verde. Por exemplo, o Starbucks. Se você parar para pensar, ele quer mostrar para você que você comprando o café dele, né, você está comprando um café com os melhores grãos, sejam colhidos, sei lá, nos melhores lugares ali. Seguindo essa mesma linha, a gente tem o suco Tropicana. Eles querem ter essa pegada meio verde e tal, para mostrar para eles que eles, enfim, usam as melhores laranjas, as laranjas mais frescas, nada de tipo um produto assim super industrializado. Então ele quer passar essa pegada um pouco mais saudável. Uma outra coisa que você tem que se ligar bastante é na cultura do lugar, porque cada país, cada continente tem a sua representatividade em relação às cores. Por exemplo, o vermelho pra gente representa o amor, representa tipo excitação, representa a juventude, e pra China ele representa o ano novo, tanto é que o ano novo chinês. Se você buscar imagens, você vai ver muita coisa vermelha. Então imagina que você está trabalhando aqui no Brasil para um cliente lá na China e você vai desenvolver um projeto para ele em vermelho. Aí você vai falar, esse projeto representa o amor, porque a gente está usando vermelho, e também representa bastante a juventude. Aí o cara vai olhar lá e falar assim, mas como assim? Tipo, pra gente o vermelho representa o ano novo, então são certas coisas que não vão bater. Então isso você tem que prestar atenção bastante na hora que você estiver criando o seu projeto. E o último passo que eu gosto muito de fazer para descobrir a cor primária é a análise de concorrentes. Se você vai trabalhar num produto digital que a cor do seu concorrente é laranja, você tenta escapar um pouco disso, por mais que o seu público seja parecido, o objetivo do produto seja parecido, mas você vai fazer algum tipo de melhoria, você de repente tenta achar uma cor análoga ali, que talvez seja uma cor vizinha do laranja, talvez você vá para um vermelho, você pode ir para um amarelo, ou você pode ir para algum outro tom, dependendo de como o seu cliente, né, sua marca ali quer se mostrar para o mercado. O meu segundo passo seria escolher uma cor secundária. Você tem diversas metodologias, mas o que eu gosto muito de usar, na maioria das vezes dá certo, é escolher a cor complementar. Por exemplo, se você escolheu lá uma cor roxa para o seu projeto,
Seria interessante que você tivesse algo oposto, como um amarelo. Por que é importante você escolher essa cor secundária? Porque na maioria das vezes, quando você está fazendo o seu website, o seu produto digital, você tem pontos de ação, como botões, links e algumas coisas que tem que ter contraste na página. Então você tem a sua cor primária, que é o roxo, dependendo de quanto roxo você for botar no seu projeto, você vai botar o seu botão amarelo, porque vai dar contraste com aquele roxo. Então vai ser uma cor que vai ser importante para ponto de ação. De repente você tem um background ali, o plano de fundo que está roxo, você vai botar aquele botãozinho amarelo, ele vai na hora saltar para o usuário, ele vai saber o que fazer sem ter que ficar buscando algumas coisas na tela. Tem algumas pessoas que também adicionam cores terciárias e expandem um pouco a paleta de cor. Para quem está começando, a minha dica seria começar com a cor primária e a secundária, e depois que você for pegando essa familiaridade com as cores, aprendendo a balancear certinho elas na interface, aí você começa a tentar adicionar a sua terciária ou a quaternária se você precisar. Mas a grande maioria das vezes, até nos meus projetos, eu uso uma primária e uma secundária, que é ali o feijão com arroz, que não tem erro. Um outro passo muito importante são as cores de comunicação. São cores de fácil comunicação ali com o cliente, que já está na cabeça dele. Coisas positivas, a gente bota um tom de verde. Cores que são para aviso, por exemplo, você tem arquivos na nuvem e você tem, sei lá, 5 GB disponíveis. Aí quando tiver com 4.8, você vai ter um aviso lá amarelo falando, ó, tá chegando aqui no seu máximo que você pode botar de arquivos. E a gente sempre, nesses casos, que é para avisar alguma coisa, a gente usa o amarelo. E a última cor de comunicação, e muito importante, é a de erro. Por exemplo, se você errou a sua senha lá na hora de você entrar num aplicativo, vai aparecer tudo em vermelho, escrito que você errou a sua senha. O que eu normalmente faço para os meus projetos não ficarem iguais é mudar às vezes um pouquinho a tonalidade. Se minha cor primária lá, ela tem azul, eu vou no amarelo e boto tipo um pouquinho de azul. Entendeu? Aí eu vou mexendo um pouquinho na tonalidade, mas sem sair muito do padrão, porque são cores de comunicação e elas têm que ser bem claras. E agora vamos falar sobre shades. O que são os shades? Os shades é basicamente, você expandir a sua paleta de cor. Para que serve isso? Eu vou te dar um exemplo básico. Imagina que um botão. O seu botão é amarelo. Quando você passa o mouse em cima dele, ele tem que ter algum tipo de interação para o usuário saber que aquilo é clicável. Aí você bota um amarelinho mais claro. Se você clicar, ele vai ter outro tipo de interação. Aí você pode mudar também a cor dele, botar um amarelinho mais escuro. Então, essa mudança de tonalidade se chamam shades. Aí você cria basicamente aí uns 10 tipos de shade baseado nessa cor inicial. E você começa aí a expandir a sua paleta de cor para você poder dissipar isso no seu projeto. E agora, como que a gente faz os shades? Vou mostrar para vocês rapidinho essa metodologia. É a metodologia da luminosidade. É uma bem simples de se aplicar. Nós temos aqui a nossa cor primária e secundária, o azul e o amarelo. Aí eu vou aqui duplicar o azul. Deixa eu dar um zoom menos que vai ficar mais fácil para a gente ver. E eu vou ensinar rapidinho a metodologia para vocês. Eu vou duplicar aqui para cá e outro para cá. Na metodologia do HSL, quando você abrir aqui o canal de cor do Figma, que é a cor, o primeiro canal aqui é responsável pela cor, que é o Hue, a segunda pela saturação, que é o Saturation, e o último, que é o Lightness, que é a luminosidade, que é o mais importante pra gente. Você consegue ver que a gente está aqui com 48. Então, se eu adicionar 8 aqui, mais 8, você pode fazer essa expressãozinha aqui que o Figma resolve para você. Então, a mão na roda. Você vê que a tonalidade já mudou. E agora, nesse outro aqui, eu vou pegar o 48 e vou diminuir 8 de luminosidade. Então, se a gente botar um do lado do outro, você já consegue ver que a gente tem aqui 3 tons diferentes. Eu normalmente gosto de criar 10 shades, ou seja, a gente tem 3 aqui, eu criaria mais 7. Você pode botar mais para o lado escuro e mais para o lado claro. E se você for botando para o lado mais claro, você vai adicionando 8. E se você botar para o lado escuro, você vai diminuindo 8. Mais recentemente, a gente desenvolveu uma ferramenta, que é um plugin que vai te ajudar com isso com apenas um botão. Eu ensinei isso aqui
aqui para você porque eu quero que você entenda o conceito, o porquê do resultado das coisas. Porque não adianta você ter um plugin ali para te ensinar se você não sabe o que ele de fato faz. Então, como é que a gente vai usar essa ferramenta? Eu vou aqui nos Resources e você vai digitar aqui, ó, HSL Shades BR, já vai aparecer aqui para você. Eu já vou até favoritar ele. Quando ele der o loading aqui, né, quando ele carregar, você vai simplesmente pegar a sua cor principal, que é o seu source color, que está aqui em cima. Você vai copiar aqui o valor hexadecimal, vai colar aqui, você vai ver que já mudou, e você vai apertar Create. Então, quando ele criar, ele já vai criar toda a paleta de cor para você ali, ó, com 50, 100, 200, 300, 400, já tem aí praticamente o trabalho feito. Você vai escolher a sua cor primária lá do seu projeto, vai chegar aqui, vai apertar um botão e vai estar tudo pronto para você. E outra coisa mais legal ainda é que ele já gera os estilos. Você clicar aqui no Canva aqui, você já consegue ver que tem todos os estilos aqui certinhos para a gente. Você tem desde o source até todas as cores aqui da sua própria paleta. Essas cores aqui de baixo eu vou falar para vocês logo em seguida. Nós temos as cores neutras. Cores neutras a gente vai começar com branco e com preto, e a gente tem as intermediárias ali que são os tons de cinza. Você vai fazer os shades também com um tom de cinza, só que você vai adicionar um pouquinho da sua cor primária, porque se você deixar ele todo acinzentado, né, ele acaba ficando muito morto assim. Então, se você quiser dar uma certa vida para os seus tons de cinza, eu gosto de adicionar um pouquinho da minha cor primária ali. Você mexe nos valores ali da cor do Figma, até chegar num resultado interessante que deixe ele um pouco mais homogêneo ali com a sua paleta de cor original. Então vamos lá, lembra da nossa cor primária aqui? O que a gente pode fazer? Eu vou abrir o canal aqui de cores e você consegue ver que a gente já tem aqui toda a nossa gama de azul. Se você remover toda a saturação, botar 0 aqui, você vai deixar com ausência de cor, você vai tirar completamente a cor. E aí ela fica um pouco morta assim, entendeu? Ela fica sem nenhum tipo de influência de cor, por mais que você faça ali os seus tons de cinza, você vai ver que ele vai ficar tipo um pouco meio morto. E aí, normalmente, o que eu gosto de fazer? Eu seleciono aqui e boto 4 de saturação. Por quê? Você já vê que ele entra um pouquinho no canal ali de azul e acaba tendo uma certa influência da sua cor primária, fazendo com que a sua interface fique um pouco mais homogênea. E o próximo passo seria criar os shades. E a gente já viu como a gente faz. Eu vou fazer aqui rapidamente e depois vou mostrar lá no nosso plugin. Aqui eu vou aumentar 8 pontos. E aqui eu vou diminuir 8 pontos. Ó, já temos aí 3 tipos de shade. E se você for aumentando, né, criando ali os seus outros shades, você chega nessa paleta que está aqui. Agora a gente vai para a parte de acessibilidade. Esse tema é extremamente importante porque você tem que ter certeza que todos os usuários vão conseguir ler tudo que está no seu projeto e conseguir identificar todos os elementos ali. E como é que a gente faz isso? Eu já estou com a nossa paleta de cor aqui e uma coisa que eu fiz foi gerar os shades da nossa segunda cor, né? Nossa cor secundária. Uma coisa legal de lembrar é que a gente acabou de lançar esse plugin. Talvez no momento que você estiver vendo o vídeo, ele esteja um pouco diferente porque a gente fez algumas atualizações. Então eu tenho 2 seções aqui. Nenhuma delas tem cor e eu vou mostrar para vocês aqui, conforme a gente for adicionando a cor, como que a gente testa o contraste dele. Primeira coisa, eu vou ousar um pouquinho, eu vou botar aqui o nosso... Vou selecionar aqui para adicionar o estilo e vou adicionar uma cor aqui, ó, amarelona. Agora, ao invés de eu usar um texto preto, né, completamente preto, eu vou adicionar aqui, ó, esse aqui é o 1000. E agora a gente já vê que a gente tem um texto um pouco mais integrado com a nossa cor primária, mesmo não sendo extremamente perceptível depois no final da interface. Se você acabar comparando uma com outra ali do lado, você vai ver que tem uma certa diferença. E eu vou pegar a nossa tagline aqui em cima e vou botar uma cor aqui, ó, um amarelo aqui 200. Tendo esses 2 exemplos, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse plugin aqui, chamado Stark. Vou selecionar a parte de contraste. O que a gente tem que ficar focadaço aqui é nessa numeração. A numeração do contraste, ela vai de 0 a 21. A numeração que você tem que focar ali é cravar o 7. Tipo, de 7 para cima, funciona perfeitamente. 7 para baixo, eu não indicaria. Principalmente para texto, beleza? Então vamos aqui que o plugin vai fazer toda a mágica dele. Se eu selecionar aqui
o texto, você vê que a gente tem um contraste gigantesco. O nosso score aqui, a nossa pontuação está com 12,71. Está muito acima de 7. Aqui a gente tem o normal text, que ele vai em torno dos 17, 20 para baixo. E a gente tem o larger text, que é um texto maior, que vai de 20 ali para cima. Então você tem que ter esses 4 checks aqui sempre aparecendo. Se eu selecionar isso aqui de cima, a gente tem um contraste de 1,25. O contraste está muito ruim, a gente não consegue ler. Eu consigo ler um pouco aqui se eu forçar assim o olho, porque eu estou vendo aqui na minha tela que está grande. Mas, se você for ver isso num site, se alguém tiver algum tipo de dificuldade de leitura, precisa usar óculos, etc., ela não vai conseguir enxergar direito. Então, para isso, a gente já consegue ver aqui que ele não passa em nada. E uma coisa legal do plugin, né, do Stark, é que ele dá algumas sugestões para você de que cor que você pode substituir. Se eu selecionar alguma daqui, ó, Apply Layer, essa primeira fileira é relacionada à primeira cor, e a segunda fileira é relacionada à segunda cor. Mas o que eu mais gosto de fazer é ir direto nos meus estilos. Deixa eu puxar um pouquinho o plugin para cá, que aí a gente vai conseguir ver direitinho. Aí vamos lá, eu vou escolher aqui talvez um 900. Vou selecionar aqui, ficou 4.1, não passou. Deixa eu botar 950. Tenta sempre clicar fora e clicar no elemento, que aí ele faz o update aqui, né, no próprio plugin. E logo em seguida a gente tem o 1000. Vamos testar o 1000. O 1000 já funciona perfeitamente. Então a gente pode manter o 1000. Agora uma coisa importante, a gente vai escolher a cor do botão. E a gente vai para um 500. Deixa eu testar o 500. Não passa. Deixa eu testar o 600. 600 já passa, tá vendo? Fica com 7.3. Então quer dizer que você vai conseguir treinar o olhar do usuário na hora para olhar direto para o seu ponto de ação. A partir daí você pode escolher tons mais escuros, contanto que ele mantenha o 7 para cima. Eu, no caso, vou mudar um pouco esse azul, porque eu achei ele muito saturado, e vou talvez para um 900, que eu acho que dá uma quebrada, ele não fica tão saturado quanto o amarelo. O próximo passo seria aplicar isso para os outros elementos da página. A gente pode pegar aqui os títulos, botar com 1000 e pegar os subtítulos e botar 1000 também. Vou pegar essas duas ilustrações aqui, né, que é só para representar, e vou botar também aqui com 950 para seguir. No caso eu botei 900. Vou voltar aqui com 900, fica mais certinho. E nossa página meio que fechou, era isso mesmo. Agora, indo para essa página um pouco diferente, mas seguindo essa mesma paleta, eu vou fazer o inverso. Eu vou botar talvez um background de 950, eu vou botar até mais escuro, fazer tipo um estilo meio dark assim com a nossa paleta. Vou pegar a tagline, que é essa parte aqui de cima, vou botar um amarelo. O amarelo que eu vou pôr, talvez eu possa botar um amarelo 300. E aí ela fica clarinha, fica um pouco suave. Vou pegar talvez os job titles aqui também e vou botar um amarelo 300. Botei o amarelo 300. Parece ali que a pontuação não está passando. Mas se você selecionar, tirar a seleção e selecionar um só, você vê que passa assim 100%. Acho que quando você seleciona várias cores, ele acaba comparando essas cores que você está selecionando. Vou pegar aqui o nosso subtítulo, aí eu vou brincar um pouquinho mais com esse daqui. Eu botei o amarelo 300 e eu vou botar o azul 300. Deixa eu selecionar um para ver se passa. Não passou, então eu vou no azul 200. Agora passa sem problema nenhum. Você vê que fica legal, né? Porque dá uma integrada assim com o plano de fundo, porque eu estou usando a cor primária, então ele não causa um contraste absurdo, fazendo com que a gente tenha uma hierarquia de cor aqui. Você vê que o branco ele sobressai mais, o amarelo sobressai um pouco menos do que o branco e depois a gente vem o azul. Então a gente já vem lendo as coisas de cima para baixo. Agora eu vou mexer aqui nos ícones, vamos lá. Eu vou botar ele com o amarelo 300 também. Ah, lá fica legal. Vamos botar um a um. Vou botar aqui do lado do nosso último. Nesse elemento a gente tem um caso aqui especial. Quando você seleciona o componente do ícone, você vê que ele está com um branco, né? Ele está comparando o amarelo com o branco e acaba não passando. Por que isso acontece? Porque a gente tem um fio aqui, mas ele tá apagado. Então se eu ligar, ele vai aparecer. O que a gente tem que fazer? Tem que selecionar. Você tem que ter certeza que não tem nenhum elemento ali, nenhuma cor obstruindo
a cor que você quer comparar. Então, se eu selecionar agora o ícone, eu já consigo ali comparar certinho, sem ter nenhum tipo de problema. E por fim, vamos para o nosso botão. Eu posso botar aqui o botão, posso até botar esse amarelo 300 e eu vou para o texto, eu vou para o azul 1000. Aí, dá até uma pegada meio chiquezinha assim. Agora vamos lá. Você já aprendeu a achar sua cor primária, sua cor secundária, achar os shades, fazer tudo com a cor. Agora, como é que a gente aplica ela na interface? Existe uma metodologia muito simples que eu ensino até para os meus alunos dentro do curso. Para quem está começando assim, ela é super boa. Ela se chama 60-30-10. Então, o conceito de 60-30-10, ele vem da arquitetura. É basicamente como você consegue distribuir as cores de uma forma mais harmônica na sua interface. Aí você consegue ver que a gente tem a nossa cor primária, a nossa cor secundária aqui e o branco e preto. O 60-30-10 você pode aplicar ele de diversas formas. Você pode pegar a sua paleta de cor e você pode aplicar o 60-30-10 no seu site inteiro, como se fosse um todo, ou você pode dividir ele por seção. O que é importante você lembrar é que de acordo com a paleta que você for usar, né, de acordo com a distribuição que você fizer pela sua seção, você vai guiar o seu usuário. Então você tem que ter bastante cuidado em como você vai organizar ela na sua interface. Eu separei aqui 3 exemplos com 2 seções diferentes para poder mostrar para você. A primeira aqui a gente consegue ver que é uma bem básica. A gente tem aqui o nosso 60, 30 e 10, né? Seria 60%, 30% e 10%. 60%, como você consegue ver aqui, a parte de plano de fundo, de background, é onde a gente consegue ver aí a maior parte da nossa cor. Logo em seguida eu tenho o preto, que o preto representa o texto. Então a gente tem bastante texto aqui nessa seção e calculando aí a gente encontra em média aí 30%. E depois para pontos de ação, coisas que você quer que o usuário olhe e dê destaque na página, a gente usa aí uma cor importante. Nesse caso a gente está usando a nossa cor primária para esse primeiro exemplo. Eu botei o botão, eu botei alguns tons diferentes da nossa cor primária, também na tagline aqui, como se fosse uma introdução assim da seção, e também nos ícones, porque eu quero que o botão sobressaia um pouco mais em relação aos outros elementos. Nesse segundo exemplo, a gente mudou um pouco a ordem das coisas e trouxe o amarelo aqui para dentro dos 10%. Eu joguei o azul para os 60%, então ele está tomando agora a parte de baixo, assim, do website, né, do plano de fundo ali. O branco, no caso, o texto. E o amarelo, ele funciona bem aqui como botão e alguns íconezinhos aqui e a nossa tagline. Eu botei de novo um tomzinho um pouquinho mais claro para não chamar tanta atenção, porque a gente quer que o usuário dê de cara ali com o botão e não tenha nenhuma dúvida aonde ele tem que clicar. E uma coisa muito importante falar é o contraste, né, que a gente consegue ver entre o azul e o amarelo. Mesmo eles estando sobrepostos, a gente consegue ver um contraste muito bom. E a nossa terceira opção, eu fiz mais um mix aqui, buscando misturar e explorar essa mesma paleta que a gente tem, mas distribuindo ela de uma forma diferente. Agora eu botei o amarelo no plano de fundo e botei o preto como texto, que dá um contraste legal, porque se eu botasse o branco, a gente provavelmente teria um problema assim de leitura. E o azul eu foquei de novo nos pontos principais. E aqui eu fiz a mesma coisa, vou passar até rápido aqui para esse exemplo. Eu fiz uma hero section aqui, né, uma parte de banner aqui em cima. E aqui você vê que eu fiz aqui uma boa distribuição seguindo o mesmo raciocínio de todo o 60-30-10 que a gente fez antes. Então é isso, galera. Se você quiser aprender como um designer toma decisões, não só de cores, mas tudo que envolve um projeto de UI UX, dá uma olhada no meu curso. O link está aqui na descrição. Espero que vocês tenham curtido bastante. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque tem muito vídeo aí chegando para você. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!